O pessoal que está aí atrás está conseguindo enxergar bem? Sim. Beleza. A ideia, né, quando foi proposta essa mesa, eu cheguei a preparar uma apresentação e falar sobre a pesquisa em si, histórica, né, do Rio de Janeiro, da história prisional do Rio de Janeiro, e preparei até uma parte lá para falar, claro, também da Joia da Coroa, que é a Ilha Grande, mas depois eu pensei um pouco melhor e resolvi problematizar um pouco mais do que eu já faria algumas questões. Então, pensando nessa mesa, deixa aqui ainda, pensando nessa mesa, que eu fui pensando e fui ver o seguinte, né, uma reflexão crítica sobre temas, problemas, abordagens na pesquisa em história das prisões. E aí eu estou puxando a brasa para a história das prisões, mas, por exemplo, eu tenho um público que a gente sabe muito bem que é muito ativo, importante, fundamental, que é de serviço social, né? A gente tem a área da sociologia, enfim, psicologia. Então, eu estou buscando aqui a pesquisa na história, mas no sentido mais amplo possível, digamos, histórias e ciências afins, né? Mas porque nós estamos debatendo questões que são fundamentais para todos nós dessa área do campo de pesquisa nas prisões. E aí eu estou falando nas prisões no sentido mais amplo. E aí vale prisões no sentido mais amplo, vai desde de lugares que têm medidas socioeducativas a penitenciárias. Isso é uma outra discussão que eu sempre faço com meus alunos. Você quer estudar prisão ou quer estudar penitenciária? Né? São coisas também um pouco distintas. Mas a gente até normalmente fala prisões no sentido mais amplo mesmo, para facilitar a nossa vida. E aí, estou falando aqui especialmente do Rio de Janeiro, que é o que eu conheço bem, conheço melhor, e porque é o mais importante da América Latina. Dane-se São Paulo. Fernando Sala fez um brilhante livro, As Prisões de São Paulo. Pode ser o maior em termos de encarcerados, prisões, a questão não é essa. A primeira penitenciária da América Latina é a Casa de Correção de 1934, tá? Então a partir daí que a gente está falando, toda a construção histórica. Nós tivemos sim o Carandiru, na verdade a penitenciária de São Paulo, construída como um projeto civilizatório, um projeto de prisão modelo, e foi trazido aí, você estava falando de Freud, mas na verdade foram vários visitantes, porque era muito importante que os governos trouxessem personalidades, autoridades, para atestar a forma com que o preso era bem tratado, com que havia um cumprimento da pena em condições civilizatórias, né, com diferentes formas de atendimento, de saúde e educação, né, para aquele preso. E assim foi no Rio de Janeiro também, com a transformação da Casa de Correção em Casa de Detenção em Penitenciária Central do Distrito Federal e Presídio Central do Distrito Federal. Né? A Frei Caneca, que deixou de ser, mesmo aquela penitenciária lá de 1934, 1950, um moderno complexo penitenciário, né? E também alvo de visitas de autoridades. Como foi um grande investimento, com um percentual gigantesco do PIB brasileiro, feito pelo governo Vargas, né? Na época do final, do Estado Novo, até final dos anos 30 até início dos anos 40, tanto na modernização do complexo da Frei Caneca, tanto na criação do complexo do Jericinó, como também na criação da moderna penitenciária, que era a colônia agrícola do Distrito Federal, na Ilha Grande, em Vila dos Rios. Mas, antes de eu falar dessas coisas, eu não sei se vou ter muito tempo, eu vou falar exatamente dessa reflexão crítica que eu acho que é fundamental como ponto de partida. Primeiro, então o sistema penal, a gente não pode entender ele de forma isolada. Ele é um dos mais importantes aparelhos de controle social, né? Ele sempre foi um instrumento de poder, pelo menos enquanto sistema penitenciário, né? Através do medo, do terror, da reprodução de elementos de estratificação social e dos ideais racistas. Destaca-se ainda o papel, a partir do final do século XVIII, no processo de reprodução das relações capitalistas de produção e da regulação da classe trabalhadora. É esse papel pedagógico que tem de dominação e controle de classe. Ponto. Aí alguém pergunta, como às vezes, então, professor, mas sempre existiu presídio, sempre existiu prisão. Não. Aqui a gente está falando do sistema penitenciário, tal qual a gente conhece hoje, a partir do final do século XVIII. Mas não quer dizer que não tinha prisão na antiguidade? Não tinha.
Né? Primeiro, vamos lembrar, qual é a história do homem? A gente começa a ter hominídeos há 3 milhões de anos. Isso é um grão de areia na história do tempo da Terra. Né? Os dinossauros há 65 milhões de anos. Nós temos vida no planeta há quantos bilhões? 2 bilhões? Então, assim, o Homo sapiens tem 300 mil anos. Né? A invenção da agricultura, né? O Neolítico, tem 10, 12 mil anos. Né? A criação das primeiras grandes cidades, né? O comércio, o mercado, a estratificação mais complexa da sociedade, 5 mil antes de Cristo. Então, quando é que a gente pode falar que existiu prisão? E aí eu vou apelar a Rousseau, quando o primeiro homem disse que isso aqui é meu e não seu, e aí passou a ter a propriedade privada, passou a ter o controle do Estado, passou a ter repressão e passou a ter prisão. Ah, mas então, vamos supor, desde 5 mil anos antes de Cristo tem prisão. Talvez até mais um pouco. Mas que prisão é essa? Não é prisão para cumprimento de pena. Epa, tem diferença. Porque era a prisão que tinha um caráter temporário, para que ele aguardasse o julgamento e aí ia ser até pena. Qual era a pena? Castigo, chibatada, enforcamento, enfim, morte por apedrejamento, julgamento, também tem isso. O julgamento podia ser um julgamento consuetudinário com outras práticas rituais, ou o combate dos deuses, enfim. Um dia, como aconteceu lá com o Sumério, ele era jogado na pedra, já contei o detalhe, ele era jogado no rio e se ele boiasse é que ele era inocente, se ele afundasse é porque ele era culpado. Só tinha um detalhe que era uma pedra sagrada que ia junto e levava ele para o fundo. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é importante lembrar isso. Aí você vai passar toda a Idade Média, enfim, não tem, é prisão, cárcere, para aguardar um julgamento, aguardar para extrair tortura, extrair a confissão e tudo mais. Ah, mas teve fulano que foi preso anos. Preso porque precisava tirar ele de circulação, mas não era a pena em si. Aí você vem com Bridewell, né, século XVI, 1562, não sou bom de memória não, tá? O pessoal pensa que historiador é bom de memória, sou péssimo. Sou historiador de filme americano, guarda de memória tudo. Mas aí, o que acontece? A pena não é a privação de liberdade em si, é o trabalho forçado. Não é à toa que são os workhouses, né, as casas de trabalho. E aí vem, o que era raspa e ruir? Né? Quem conhece pau-brasil? Todo mundo sabe, né? A importância do nome do Brasil vem do pau-brasil, que vem de brasa. Por que brasa? Porque extraía dessa árvore, do tronco gigantesco, né, a tinta para fazer colorir o tecido em vermelho, carmim lá, vermelho sangue. Como é que fazia isso? Como é que pegava a madeira da árvore e espremia? Alguém sabe como é que era? Você tem que raspar a madeira, tirar o pozinho dela vermelho, o pau-brasil não é vermelho? Tira aquele pozinho e aí aquele pozinho joga na água fervendo e faz a tinta lá. Então, os homens, raspa e ruir, era raspar aquela madeira, gente. O trabalho dos presos lá na Holanda era esse. E das mulheres? Tingir o tecido, fazer o tecido. Esqueci o nome da prisão feminina em Amsterdã. É quase que casado. Então, esse sistema que nós estamos falando aqui, e é importante lembrar, o sistema penal, o sistema penitenciário, ele nasce com o sistema jurídico contemporâneo. O que a gente chama de direito contemporâneo, direito moderno, nasce junto. O Estado de Direito, sim, Estado de Direito, Estado de Liberdade, nasce com a penitenciária moderna. Bom, aí aqui já começa a ter... Deixa eu levantar aqui rapidinho. Desculpa. Faça assim. Não, é porque eu queria apontar aqui, mania do professor. Aqui é o seguinte, primeiro, a gente tem sempre várias coisas que são remetidas. E uma das coisas mais importantes dos momentos desse seminário é a gente ter a oportunidade de estar junto, conversando, dialogando. A gente troca figurinha, a gente aprende uns com os outros. E eu vejo muitas vezes no isolamento, muitas vezes as pessoas pegam a bibliografia e meio que repetem. Então, existem várias opções teóricas, a gente precisa dialogar, ouvir
e saber qual que é aquela mais adequada para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho. E não usar simplesmente o motor, ou a teoria, o conceito como muleta. A gente buscar se apropriar e adequar a nossa realidade da pesquisa. E aqui no meu caso, lógico, eu comecei a pesquisar o sistema penitenciário, eu conhecia sobre prisão, conhecia muito de passagem, mas eu passei a ter esse projeto de pesquisa sobre o sistema penitenciário do Rio de Janeiro a partir de 2005. Um ex-aluno meu que era professor, foi formado, virou professor de História, e era ISAP também, Luiz Carlos Silva, era da Escola de Gestão Penitenciária, teve ideias legais e queria que eu ajudasse, então eu fui para orientar e acabou que eu, assumindo lá a coordenação, fazendo um projeto, e a coisa fugiu o controle, virou um projeto bem maior. Foi onde a gente ajudou a criar a biblioteca da Escola de Gestão Penitenciária e o Museu Penitenciário, que funcionava numa sala que a gente conquistou dentro da Escola de Gestão Penitenciária. Depois foi para o Cândido Mendes e depois foi para lá, para o Heitor Carrilho, que está, acho que, num muito bom lugar. Mas aí, qual é a questão? Eu fui aprofundando, fui lendo, claro, já conhecia o Vigiar e Punir, já conhecia Foucault. Microfísica do Poder tinha sido uma das leituras de cabeceira da época da faculdade. Só que aí eu precisei ver outras questões. E aí, já conhecia também um pouco o trabalho do Pazucanes, já conhecia o Arthur Rusch e o Kishihara. E aí eu comecei a ver outras questões e percebi algumas coisas. Comecei a dar aula também sobre a história das prisões. Uma das melhores formas que você tem para aprender é ensinando, que você faz de forma dialética, Então dei uma eletiva lá de história das prisões, comecei a trabalhar mais com isso, com esse tema. A gente foi pesquisando e avançando. Primeira coisa, o Vigiar e Punir deveria ser Vigiar e Punir na França, porque o que o Michel Foucault estuda é o sistema francês. E é o sistema francês ainda de forma muito isolada, porque ele não está estudando o que a França fez, e aí acho que o Francisco que apontou isso muito bem ontem, que manda para as colônias. Mandava, o Papillon, e manda até hoje. Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Mas o Foucault acertou no que não viu. Ou seja, embora ele não tivesse visitado os outros sistemas, embora ele não conhecesse dados do sistema, ele conseguiu, na percepção dele, na vertente teórica dele, fazer essa concepção mais geral. Só que ele não partiu do nada. Tem uma notinha de rodapé lá que entrega de onde ele tirou. Se vocês olharem com atenção, vocês vão saber, e para quem conhece melhor a obra do Rusch Kishihara, sabe. O Foucault leu e usou bastante, muito mais do que ele cita, que ele só cita uma vez, o Rusch Kishihara. Então, assim, a base do que ele usou está aqui com esses membros da escola de Frankfurt que fugiram da Alemanha e separados. E essa obra ela não foi escrita em conjunto, eles escreveram de forma separada. Então, a obra em si tem vários problemas, por isso que você acaba no final também. Ela não tem um desfecho, ela não tem uma conclusão boa, que é tão quanto ao longo da construção do texto. Tem morre antes também, né? Sim, exato, ele morre na conclusão antes de estar pronto o texto. Eu não lembro qual dos dois. E aí, tem uma outra história interessante. Dario Negozzi e Massimo Pavarini são dois pesquisadores italianos, estão pesquisando na década de 70 e tem um trabalho fantástico, que é o cárcere e fábrica. E aí é interessante porque pesquisador, historiador sério, gosta de fontes, como eu, na minha banca de titular mesmo, um professor falou, ele gosta de pegar e trabalhar. Claro, eu não sou só teórico, mas eu gosto de pegar o fundamento. E aí, eis que procurando os textos originais deles em italiano, encontrei um congresso lá da Itália, no final dos anos 70, em que eles estavam lá apresentando o trabalho, e o Foucault tinha dado uma conferência e teve um pequeno debate entre eles. E o Foucault conhecia o trabalho dos dois, e não citou. Em nenhum momento das revisões que ele fez depois. Primeiro, o francês tem essa coisa de normalmente só faz referência, só cita aquilo que é publicado em francês. É muito autocentrado, muito autorreferenciado. E a outra coisa é que assim, já tinha escrito Vigiar e Punir, não é palestra. E aí é a minha referência. Minha referência porque eu acho que tem muitos elementos
que eles conseguem ultrapassar e vão para aquilo que não é simplesmente uma estrutura de opressão sobre o indivíduo, mas que tem aquilo que eu falei logo no início, que é sobre a classe trabalhadora, sobre o proletariado. Ou seja, é sobre o indivíduo, mas não é apenas o indivíduo, é o indivíduo e classe. Está claro isso aí? Uma coisa não exclui outra. Né? E aqui é interessante porque um estuda a Europa de uma forma mais ampla, está pegando a Itália, mas está pegando também a forma geral da Europa Ocidental, ainda tem isso, precisa ter um certo cuidado, e o outro está pegando os Estados Unidos, o que é bastante interessante também, porque é um olhar, né, do processo que não é tão simples. Você vê no sistema da Filadélfia, Pensilvânia, né, depois do sistema lá de Nova York, e todo esse processo é analisado ali. Tudo que está escrito ali se aplica diretamente tal e qual no Brasil? Não. Na América Latina? Não. Não é o caso hoje. Eu até, não sei se o Moraes assistiu uma vez que eu apresentei sobre as prisões na América Latina, não. Porque é outra coisa também. A gente tem muita coisa que faz paralelo. Eu tenho trocado. Opa, esbarrei aqui. Tá na direção ali? Eu esbarrei sem querer. Tem muita coisa que dá para trocar figurinha com os sistemas prisionais. Eu cheguei a pesquisar e ver um pouco da Argentina, Chile, Peru, enfim. Mas isso é só, ainda estou muito incipiente. Eu não tive tempo também de seguir e aprofundar como eu gostaria. Bom, e tem o Vacan. Aqui o Vacan é a referência mais recente, né? Hoje não é mais tão recente assim, mas contribui muito para as questões contemporâneas, questões, né, dessa nossa hipertrofia do Estado penal, né? E aí ajuda muito a pensar os Estados Unidos e ajuda a pensar também o que está acontecendo nessa hipertrofia do Estado penal, não na mesma dimensão, mas do ponto de vista do impacto bastante significativo no Brasil, no Equador atual, no México, enfim, alguns outros países. El Salvador. El Salvador é o caso a ser analisado com muita seriedade, né, em outros países do mundo. Né? E aí é só para lembrar, o Brasil é a terceira maior população carcerária do planeta. Em qual lugar que o Brasil ocupa na população mundial? Se você pensar por aí, falando de São Paulo, Rio de Janeiro tem uma população carcerária grande, hoje deve estar na faixa de 30 mil, mas a maior população carcerária em termos de proporção é Mato Grosso do Sul, Goiás. São coisas bizarras. Então aqui eu botei a capinha aqui dos livros para tentar identificar, porque tem uma questão que é muito interessante, né? Observe, grande parte dessa bibliografia que eu coloquei aqui tem a Escola de Criminologia Crítica, né, do Rio de Janeiro, cuidando dessa publicação, desses trabalhos. Foram eles que buscaram garantir essa publicação. Nilo Batista, Vera Malaguti, a Julita, enfim. Então aqui, Punição e Estrutura Social, do Arthur Rush e Joaquim Schrein, o Vigiar e Foucault, Cárcere e Fábrica, do Melossi e Pavarini, o Vacan, por Punir os Pobres, e ainda as Prisões da Miséria. Particularmente, gosto mais dos Punir os Pobres, tá? Tem coisas aqui fantásticas e recomendo bastante. O Galo, que traz um outro olhar, ele na verdade pega o Vacan e vai além, para entender um pouco de novo, olhando os Estados Unidos e Europa. Critica Foucault. Critica Foucault. Não, sim. Então vamos lá. Você quer ver Crítica Foucault? Aí tem aqui a Oficina do Diálogo, História das Prisões. Greta está devendo lá o volume 3. Pois é. Eu tenho alguns trabalhos publicados, já no final até vou falar algumas coisas, mas aqui tem 3 ou 4, sei lá, trabalhos teóricos, que foi quando eu dei meu grito de liberdade, a partir de 2009 ou 2011, que é quando eu fui para além de Foucault. Porque aí já estava com 6 anos lendo, estudando, pesquisando, já conhecia todas as cadeias de Cão e Salteado, já conhecia chão, já conhecia teoria. Aí eu virei, olha só, não dá, eu não abandonei Foucault. Observe, eu sou marxista, tá claro? Não está aqui na testa, mas sou. Só que eu sou marxista que reconheço que nós precisamos trabalhar com aquilo que temos possibilidade de contribuir, que vai para além da análise da questão das classes. Não é que o marxismo em si
seja limitado. Ele não é, ele tem vários campos fundamentais. Tanto tem um texto meu aqui, cadê? Marxismo e História das Prisões, em que eu discuto exatamente as vertentes que você tem dentro do marxismo, como base, como instrumental teórico, como referencial teórico para a história das prisões. E tem. Agora, eu não preciso abandonar necessariamente o Foucault, o Weber, eu não preciso abrir mão, desde que eu consiga me apropriar e trazer para uma contribuição efetiva para o meu tema, para o meu objeto, para a minha análise. Isso tem que estar claro. Tá. Isso a gente não pode abrir mão. Cada um de vocês, como pesquisador, tem o direito de se apropriar do autor, não seguir a casca de banana dele. Tá? Trazer ele para o teu trabalho, para o teu tema, para a tua pesquisa. E aí, vou começar a atormentar vocês. Questões iniciais e fundamentais. Por que estudar prisões? Para quê? Ai, meu Deus. Não, mas olha só, isso aí eu acho que é aquela placa viciada que estava com a... Então, olha só, quando você começa aqui, para que estudar prisões e para quê? Prisões ou penitenciárias? Eu poderia acrescentar aqui ainda, as questões socioeducativas. Não sei porquê, quase que eu escutei o sociopunitivas. Tem uma piada interna aí, tá? Mas todo mundo entendeu. Mas enfim, então assim, o que dá para todo mundo ver, o que foi pesquisado na Europa vale para o Brasil? O que é estudado no Brasil vale para a França, por exemplo? Que eu podia pegar e fazer também o Vigiar e Punir brasileiro e dizer, gente, olha o mundo, quem está fazendo aqui. Será que seria aceito? Qual é a perspectiva? Qual é a referência, a centralidade dessa história? Então, eu não estou querendo aqui fazer algo que tenha que ter o lugar central. Agora, eu preciso ter o reconhecimento desse espaço, dessa especificidade. É isso que eu quero que cada um aqui entenda e perceba, porque nós temos aqui diferentes pesquisas que podem fazer análises comparadas sobre diferentes sistemas prisionais. E é uma possibilidade que eu falei agora com a Argentina, do Peru, do Chile, Equador, enfim, e fazer isso também, por que não, com a Europa, com a África, enfim. Há N possibilidades, inclusive dentro do próprio Brasil. Mas o sistema brasileiro é só o sistema nacional. Sim e não. Exatamente. Porque você tem uma mesma legislação, você vai ter uma mesma execução penal de uma forma legal, formal, mas a prática é outra. E é assim, e foi assim desde o 19. Eu não vou falar antes, que aí você tem as ordenações filipinas, mas talvez também tenha as variações das questões eclesiais, das outras variações da identificação militar. Modernamente, a própria autonomia federativa faz diferença. Tem cada espaço aí. A gente segue a mesma receita, mas eu posso montar uns ingredientes. Claro, exato. Então, isso é muito importante, gente. Tá? A prisão é uma forma institucional para ele poder sobre o indivíduo ou sobre uma determinada classe? Então, se você está pensando que uma coisa exclui a outra, não. Foucault vai pensar em um indivíduo, e aí é uma questão que tem que ter um certo cuidado, porque é indivíduo e é classe. A gente está falando aqui, eu vou colocar essas outras questões adiante, de como ela é perpassada por diferentes clivagens, por diferentes definições. Se você está pensando em indivíduo, qual é o indivíduo que você está pensando? Eu sei que Foucault não está pensando no indivíduo da classe dominante, ele não é ingênuo. O Foucault tinha engajamento social, ele não era um cara de direito, não é essa a questão. A questão é que isso acaba sendo apropriado pela visão e reprodução da própria classe dominante, de uma perspectiva liberal. E aí é preciso entender, aí eu tenho uma pequena divergência, mas assim, qual é a função da penitenciária na sociedade no sistema capitalista? Qual era essa função ao longo do final do século XVIII, final do século XVIII? Na verdade, eu falei que a penitenciária surge junto com o capitalismo industrial, com o sistema judiciário e com o Estado moderno. Todo esse aparelho está junto, interligado. E ao longo do século XIX e XX ele vai permanecer válido, mas ele é igual ao longo do XX e no século XXI? Foi ou é igual para todos, em todos os lugares, em todos os tempos?
Não, gente. Você precisa contextualizar. A pena que a Fernanda agora saiu, eu ia falar, né? Quando eu falei que era uma prisão modelo, a penitenciária de São Paulo, lá na década de 1920, 1930, e aí ela falou, a tragédia do Carandiru virou... mas aí, qual é a questão? É a questão do processo histórico. Aí é onde entra a história. Uma coisa era o que tinha lá na década de 20, 30. Outra coisa é o que se tornou nos anos 70, 80 e 90. Entendeu? Isso tem que estar claro também. As coisas não são imutáveis. A gente não chega e pega para uma coisa estanque. Existe todo um processo. E outra, não é linear. Não é linear e não é simplesmente evolutivo. Tá? Então, outra coisa fundamental. Isso que eu falei que... são 154 slides, tá, gente? Tá? Mais questões. Quem são os presos? Qual é a classe social, a raça, gênero, escolaridade, território, sexualidade e por aí vai. Gabriela, né? Tinha apresentado os dados muito interessantes. Você chegou a publicar esses dados? Não. Tua pesquisa então vai ser publicada em primeira mão. Já recomendo, vejam. Análise também muito interessante que ela apresentou. Eu cheguei a fazer algo parecido muitos anos lá atrás. Já está bem desatualizado, 2009, 2011. Aliás, quando eu estudei, fiz ali capitalismo e classe social no Brasil. Capitalismo, sistema penitenciário e classe social no Brasil. Esse trabalho, na verdade, ele acabou evoluindo em 3 versões. Só fiquei satisfeito mesmo uns 4 anos depois da primeira. Por causa disso, você vai amadurecendo a análise dos dados e tudo mais. Então, vamos lá. Quantos trabalhadores fardados dependem do sistema penitenciário? Quantos não fardados também dependem? Né? Quantas empresas lucram com o sistema penitenciário? E aí lucram não apenas no sistema privatizado, mas com a prestação de serviços diretos. São os terceirizados que a gente... Quando fala a gente, assim, o sistema em si não depende. Né? Quem é o preso e por quê? E aí eu não estou falando desse tipo aqui, tipificação. Estou falando do sentido social. Né? As penas são iguais ao mesmo tipo de crime e classes sociais diferentes, a cor da pele é diferente. Quem define as penas? Né? O trabalho da Alba Zoluar nesse aspecto é central. Eu posso ter algumas divergências, mas o trabalho dela, quando você tem análise lá da execução penal dos juízes, da forma de processo, né, na Ilha do Governador, em Copacabana, quando você pega isso é fantástico. Né? E aí, assim, o que a sociedade pretende com os presos? Prisão perpétua, pena de morte, extermínio? A sociedade não entende que ela mesma está sendo presa? Porque a maioria da população é parte do que está sendo lá dentro. Nós somos eles somos nós. Você vai dizer assim, mas o cara lá matou, estuprou, não sei o que, você quer dizer que é igual a ele? Não. E sim. Por que não e por que sim? Porque não, que óbvio, ele cometeu um crime, eu não. Eu não vou avaliar. E aí uma das coisas que eu sempre procurei fazer, nem sempre dava, quando entrava dentro da unidade que eu estou fazendo pesquisa, eu procurava não saber o crime, diferente de outras pessoas que iam lá. Mas se eu não fosse para fazer entrevista com o preso, eu não queria saber qual era o crime cometido. Por quê? Porque isso ia atrapalhar o meu trabalho, né? A minha pesquisa em si. A não ser quando eu fosse com este objetivo. Aí é outra história. Mas por que isso é importante? Porque senão você desumaniza. Você mesmo já introniza o seu lugar enquanto juiz e você julga aquela pessoa. Né? Ou com pena, ou não. Você pode ter empatia. Né? Mas o fundamental é cerca de 90% lá dos presos comuns são presos comuns, cometendo crimes sim, faltas, mas são pessoas que podem ter algum tipo de recuperação, não vou falar ressocialização, porque isso aí não dá. Até porque não se deve naturalizar nenhuma situação ou categoria, nem recuperação, nem ressocialização. Não se pode naturalizar. Aliás, a própria condição do preso não pode ser naturalizada. O crime é social, por que eu vou naturalizar o crime? E as famílias dos presos?
Então, observa, eu já mudei uma parte do que eu ia falar aqui, mas tudo bem. Observa, eu estou colocando aqui questões, problemas, que a gente pensa, e aí você vai dizer assim, mas todo mundo que estiver pesquisando tem que pensar em todas essas questões? Não. Mas é bom que saibam. É bom que tenha isso como referência. Por quê? Porque o fato de você estar com o teu objeto não deve perder a referência da totalidade. Esse é um problema. Às vezes as pessoas, isso vale para a história, para a sociologia, para o direito, as pessoas pensam no seu objeto como uma bolha, numa redoma, como algo muito circunscrito, limitado. E na verdade não é. O objeto de pesquisa, ele está inserido num contexto, ele está inserido numa totalidade maior. E é essa totalidade que a gente não pode perder de referência. Então, é possível pesquisar o sistema penitenciário de forma neutra, imparcial? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Ainda bem que ninguém levantou o braço para dizer sim. Não dá. Mas isso quer dizer então que eu tenho que entrar e dizer que eu sou defensor de preso? Como é que o pessoal da direita gosta de dizer? Está com peninha de preso. Não se trata disso. Não entre nesse tipo de pegadinha. Isso é casca de banana. A questão não é essa. Não se trata disso. Se trata de reconhecer justamente o que eu acabei de falar. Não se pode naturalizar uma situação que é uma questão social e parte do processo histórico. Então, essa é uma definição importante. Vai fazer o quê? Pesquisa significa legitimar o sistema, ter compromisso com essa transformação, reforma ou extinção? Isso vai da escolha, mas é uma escolha que sempre tem que ter coerência com aquilo que você está fazendo. Pesquisador e gestor? Não. E vice-versa. O gestor deve pesquisar, deve ter essa informação. A pesquisa, ela é denúncia ou é chapa branca? Nenhuma coisa nem outra. Ela não é, embora você possa até ter pesquisa-denúncia, pesquisação, com propostas radicais, isso também é legítimo. Até é legítimo ter a chapa branca também. Há quem gosta, eu particularmente não acho que vai ser útil para o governante, porque ele vai se enganar com algo que é uma propaganda falsa, enganosa. Então, assim, a pesquisa precisa ter seriedade. O que nós estamos fazendo aqui? Exatamente, a verificação entre pares. Aquilo que eu estou apresentando não está sendo aceito por vocês simplesmente porque eu estou falando. Não é simplesmente a minha palavra. É porque existe por trás dessas palavras um trabalho de anos, de décadas de pesquisa que foram verificados, acompanhados, lidos, questionados pelos pares. É essa a questão. Essa é a diferença entre você ter um resultado de pesquisa, de seriedade, compromisso e responsabilidade e de uma narrativa. Eu não estou contando uma historinha, eu não estou fazendo uma narrativa, eu não estou aqui vendendo uma ideologia qualquer ou tentando fazer a cabeça de ninguém. Estou apresentando o resultado com conclusões de anos de pesquisa séria. Quem quiser debater com isso tem todo o direito e deve, desde que tenha também anos de pesquisa séria, que tenha em pé de igualdade, que leia os livros que eu li, que tenha escrito os artigos e livros que eu escrevi ao longo dessas décadas. Aí a gente conversa. Agora, com o papo de que isso é a sua opinião, isso é a sua narrativa, não. Para cima de um A, não. Isso não aceito. Quer fazer isso? Vai fazer no Brasil paralelo. No Brasil real, isso não é possível. Na seriedade de uma universidade pública, com recurso público, com compromisso com a sociedade, não. E aqui é exatamente isso, das fontes, documentos oficiais, dados do sistema, entrevistas, imprensa. Gente, eu tenho um volume que até hoje ainda, por que eu não consegui ainda concluir? Espero terminar no que vem, História das prisões do Rio de Janeiro. Tá no pós-guerra, mas eu vou ter que voltar porque achei um volume gigantesco junto com os bolsistas. Foram anos de pesquisa que eu não consegui tratar ainda. Teve uma primeira clivagem deles, a gente separou por décadas. Vocês têm uma ideia do volume de coisa que a gente encontrou, e eu preciso reolhar, não chega a ser um retrabalho, mas eu preciso olhar o que foi feito por esse bolsista de pesquisa, porque é algo gigantesco. E vamos lembrar, a pesquisa ela tem essa pretensão de vir de 1834 até 2010, e eu estou avaliando se eu vou chutar o balde e vou avançar em 2010 até anteontem.
né? E no final, assim, e claro, familiares também, tudo se inclui. Eu posso pesquisar e apresentar propostas? Claro que sim. Né? Você está com a mão na massa, isso não quer dizer também que você tem que ter. Aqui, o que a sociedade pensa sobre o sistema prisional penitenciário? A gente já falou ali, né? Pena de morte, prisão perpétua. Na verdade, a sociedade, de uma forma geral, e a gente não pode perder isso de vista, nem pode ter essa ingenuidade, está cobrando do próprio Estado, do sistema penitenciário, aquilo que o Estado não ofereceu antes, que a sociedade ou o sistema capitalista não ofereceu antes: educação, trabalho, saúde, cultura, lazer, transporte, moradia. Tudo isso é cobrado do preso e é cobrado depois do egresso. O egresso que vai ter que ir lá cumprir a sua assinatura sem ter nenhum tipo de auxílio, sem ter como pagar a passagem, sem ter trabalho, sem ter nenhum tipo de suporte, acompanhamento, apoio. Às vezes tem da família, às vezes tem algum amigo, e se não tem um ou outro, volta para o crime, como a gente sabe que acaba acontecendo muitas vezes, né? Então, a opinião pública, e aí eu estou pegando o Bourdieu, né? O parte significativo da sociedade, a partir da ideologia de parte das classes dominantes, porque também é isso, essa opinião pública, essa opinião da sociedade, ela não é isenta, ela é parte da ideologia das classes dominantes, que hoje a ideologia neoliberal repete os mantras punitivistas que defendem o encarceramento em massa e avisando essa população como descartável e até a pena de morte ou execução sumária. É isso que ele está falando. E as pessoas muitas vezes repetem e não entendem que elas estão apoiando o inseticida e que elas são as baratas. Nós somos as baratas. A gente não pode votar e apoiar a visão do inseticida. Está claro isso aí, gente? E aí, quando eu falei ontem que eu tive uma pequena discordância em relação ao que foi apresentado do Luiz Eduardo, é porque eu acho que aí tem uma parcela das classes dominantes que a gente pensa assim, não, mas há uma racionalidade capitalista que eles querem que tenha paz, que não tenha crime, que tenha ordem, e que se fosse assim, nós já teríamos investimentos sociais nas favelas há muito tempo. Esse era o projeto original da UPP, não era simplesmente policiamento, envolvia a presença do Estado com o fórum, com a mediação de conflito, com a educação, com lazer, com cultura. Eu vi, acompanhei essa implantação e eu vi no que ela se transformou 6 meses depois. Fala, Brás. Só para a gente finalizar, para a gente ter pelo menos 10 minutinhos de troca. Perfeito. Eu vou finalizar. Então aqui tem vários problemas, mas muitos desses problemas são a confusão entre o público e o privado, né? Então muitas coisas em termos de documentos são levados para casa, então você não encontra porque está na casa do ex-dirigente, ex-gestor ou dos familiares. Então você tem um problema também de prédios que não são conservados, são demolidos, então você tem dificuldade de recuperar, de fazer a consulta, as instalações físicas. Você tem dificuldade também em relação à documentação, que a documentação muitas vezes ela é levada para outros órgãos, conforme mudam os órgãos, setores da gestão, e aí muitas vezes também os próprios gestores não conservam, não preservam essa documentação, e aí elas são destruídas, elas se degradam. E aqui eu estou falando de forma muito rápida. Eu queria fazer um elogio aqui, depois a gente até tem formalizar isso melhor. O Museu Penitenciário tem os originais livros de álbum de fotografia do Vitório Canepa. Foi um dos caras que melhor pensou o sistema penitenciário brasileiro entre a década de 30 e 1950. Teve a preocupação de fazer registro com fotografias e imagens tal, do sistema no Rio de Janeiro e do Brasil de uma forma geral, e também nas visitas que ele fez no exterior. Embora seja alvo também de várias denúncias da época do PCB, da década de 50, 40, em relação à tortura, e também à corrupção. Então não é
é um sujeito controverso, mas tem uma orientanda que pesquisou a revista A Estrela e a Penitenciária Central do Distrito Federal, e tem histórias incríveis, tanto de um lado da penitenciária, da modernização, como dessas controvérsias lá envolvendo essa figura do Caneco. Mas o que eu queria fechar essa parte é que conforme você vai mudando tudo isso vai gerando cada vez problema. O que você tem que fazer? Se acercar ao máximo de informações para também não cair num beco sem saída desnecessariamente. Procura, conversa. Por isso que esses momentos de trocas são importantes. Existem muitas fontes, existem muitas alternativas para o que você quiser fazer dentro do sistema. Ah, mas o secretário não está liberando a entrada. Procura outra alternativa. Ou então, se você precisa muito estar fazendo entrevista dentro da unidade, insiste, busca o caminho, busca a OAB. Eu não sei como é que está hoje, no passado funcionava. Mas enfim, tem várias opções. Aqui, eu já falei um pouco dos temas, mas tem muita coisa. A gente falou aqui, uma coisa importante que muitas vezes as pessoas esquecem: pesquisar também sobre os funcionários. É fundamental. Eu lembro que quando eu comecei, teve uma fase da pesquisa que a gente pesquisou muito também os funcionários, servidores, especialmente lá na Frecaneca, antes da desativação. As pessoas, eu cheguei a ter senhores emocionados, porque falou: poxa, professor, nunca me ouviram antes. Então, tem coisa assim, de você ouvir, de você estudar a modernização, as condições de cumprimento de pena, os tipos de crimes, questões de gênero, sexualidade, escolaridade, sociais, lazer, família. Gente, imprensa. Por exemplo, eu falei da revista Estrela na penitenciária. Nós tivemos um jornal, esqueci o nome do jornal, que era feito pelas mulheres de Taravera Bruce. A questão do trabalho prisional, isso é um pano para a manga das relações de trabalho com o preso, a perspectiva que você tem, seja no passado, o trabalho obrigatório, compulsório, mas depois do trabalho enquanto liberdade, mas também, e a remissão de pena, mas também de exploração do trabalho. E isso envolve várias contradições, tá? Então existem várias possibilidades que realmente eu queria que vocês ficassem atentos. Eu não vou, só quero ir para o final. Tem que ficar apertando aqui? Não, ele foi. Gente, aqui tem várias fotos, tem várias coisas, não vai dar para apresentar, não vai dar para mostrar, só ia classificar algumas coisas, mas eu quero encerrar aqui com peraí, aqui, para fechar mesmo. Por que eu quero fechar com isso aqui? Porque eu comecei lá, vou terminar com ele. Aqui foi quando a gente começou a pesquisa, então era eu, e não tinha nem cabelo branco, Luiz Carlos e Henrique. Esses eram os pesquisadores, a gente tinha alguns bolsistas, né? E a gente fez todo esse trabalho, a gente acompanhou todas as unidades prisionais, a gente acompanhou todo o processo de desativação da Frecaneca em 2006, a primeira inclusão, a segunda inclusão. A gente não conseguiu até hoje, mas se vocês viram a imagem do Jornal Nacional, de outros jornais, da inclusão, foi a gente que filmou, foi Henrique do helicóptero do BOP, né? E o critério foi: quem não tem filho, então vai você. O conflito ali. Sim, com certeza. Né? Mas aí, essa equipe aqui fez um trabalho fantástico e eu tenho muito orgulho disso. E isso resultou, por exemplo, falei do Paraná Ficou, Capitalismo e Classes Sociais, outros trabalhos, mas esse aqui que eu queria mostrar, que é o compêndio, compêndio da legislação e estrutura do sistema penitenciário. A gente conseguiu reunir e fez toda a trajetória do processo de toda a estrutura do sistema penitenciário do Rio de Janeiro e toda a legislação até aqui em 2009, se não me engano. Precisava ter atualizado? Precisava, mas para isso precisava ter uma outra equipe, precisava. E mais, a secretaria ao longo dos anos, eu acompanhei isso até alguns anos atrás, depois eu parei, tinha uma profusão de portarias que não dava conta. Eu desisti de acompanhar desde 2016. E aí era uma coisa de louco, né? E o sistema penitenciário ontem hoje, que a princípio era para São Catálogo, e acabou virando textinho. Então tem muita coisa bacana que a gente fez nesse período. Pegadinha. Por que tem o escudo do Botafogo aqui? Quem Ganhou. Obrigado. Mas não. Aqui está dentro da história da pesquisa na época, lá na 2006, 2007.
maior parte da população flamenguista, carcerária, nossa carcerária rubro-negra, o escudo do Botafogo em algumas unidades era o escudo maior, era o escudo com destaque. E aí um dia me deu clique, eu matei a charada. Todos os lugares, todas as unidades que tinham destaque maior do escudo do Botafogo eram unidades do Comando Vermelho. Quem era a referência, a liderança do Comando Vermelho, que inclusive adotou o seu nome num determinado momento, CVRL, Comando Vermelho Rogério Lengruber, o bagulhão. Ele era botafoguense. Muito bom. Então, gente, obrigado, eu me despeço aqui.